Se eu falar para você assim, o aeroporto é um lugar sujo, aquele aeroporto é muito sujo, o que que vem à sua cabeça? Agora se eu falar assim, o pessoal que trabalha naquele aeroporto é muito sujo, o que que vem à sua cabeça? Agora se eu falar, o Antônio que trabalha no aeroporto é um cara muito sujo, o que que vem à sua cabeça? Quando eu falo do Antônio, você pode pensar que o Antônio não toma banho, por exemplo, ou que o Antônio é um cara trapaceiro, ele é sujo. Um cara baixo, que usa de artimanhas para sacanear as pessoas, levar vantagem e tal. A palavra sujo nesse sentido não mudou completamente de sujeira do aeroporto, o lugar estar sujo, falta de limpeza? Pois é, esse raciocínio guarde e agora veja esse filme e eu volto daqui a pouco. Um bando de analfabetos que não conhecem a língua portuguesa, que ficam, como eu vi outro dia, aliás, uma cartilha que saiu do Poder Judiciário dizendo doméstico, não pode chamar uma empregada de doméstica porque contrapõe a selvagem, isso é racismo. Porra, a palavra doméstico vem do latim domus, como denegrir também. São palavras milenares, muito anteriores a qualquer ideia de escravizar um preto no Brasil. Pode falar assim, denegrir, índio, doméstico. Doméstica, achar que doméstica é uma palavra racista, daqui a pouco vão fazer protesto contra as placas de embarque doméstico no aeroporto. Este vídeo é uma bobagem enorme. Apesar de a pessoa que está falando ser uma pessoa que tem uma competência no que diz. Só que a sua competência, infelizmente, não está atualizada. Porque sim, competências muitas vezes têm prazo de validade. Por que esse senhor está falando uma grande bobagem? Porque as palavras não são apenas a sua raiz etimológica, são também os seus significados, os seus usos sociais. Por exemplo, como eu disse, o Antônio que trabalha no aeroporto é um cara sujo. Pode ser que ele não tome banho, pode ser que ele seja um trapaceiro. Depende do contexto que eu estou usando, o uso social muda completamente do sentido etimológico. E eu vou provar por quê agora. Por que eu provo que esse professor está errado? Por conta deste desenho aqui, o iceberg da comunicação. Eu vou explicar o que é o iceberg da comunicação. E eu vou dar a fonte de onde está o iceberg da comunicação. Está neste livro aqui, O Jogo da Linguagem, de dois pesquisadores em linguística e psicologia. O Jogo da Linguagem. Este livro é maravilhoso e este livro explica muito sobre como nós nos comunicamos e como que surge a linguagem humana. Bom, agora vamos provar porque o professor está errado. A palavra doméstica corretamente vem de domus, do latim, que significa casa. Então, perfeito. A raiz etimológica da palavra está explicada pela sua origem, tá tudo certo. A questão é que a palavra não é só a etimologia, é também o quê? Como você observa aqui no iceberg. É também o conhecimento factual, os valores que aquilo representa, os costumes, as normas, os papéis sociais, empatia, colaboração e principalmente cultura. Então, numa cultura escravagista, o termo doméstica, que etimologicamente vem de domus, foi utilizado para explicar aquela que estava domesticada, que portanto era o contrário do selvagem e por isso poderia trabalhar dentro da casa. Ou seja, há uma cultura aqui para explicar a palavra. Quando o professor fala que daqui a pouco vai falar de embarque doméstico. Não, porque se você vê pela ótica do iceberg da comunicação, o contexto no qual está se usando embarque doméstico de um aeroporto não tem nada a ver culturalmente com o funcionário, com a trabalhadora. É outro contexto, mudou o contexto. Quer ver uma situação que o contexto muda completamente o texto? O mesmo texto, mas em contexto diferente, ele muda o seu significado. Olha só. Imagina que você está na praia,
tomando aquele banho de sol gostoso e tal, deu uns mergulhos, aí te deu uma fome, você olha lá do outro lado da rua, após a praia, tem um restaurante. Você vai para aquele restaurante, chega lá, tá escrito uma placa assim, ó, proibida a entrada com roupa de banho. O que você tem que fazer? Se você tiver sunga, biquíni, maiô, você vai ter que colocar uma saída de praia, uma bermuda, uma camiseta. Por quê? Porque é proibida a entrada com roupa de banho. Certo? Certo. Agora pensa o seguinte, você está numa trilha e você chega num lugar que tem uma placa dizendo bem-vindo à praia de nudismo e abaixo desta placa está escrito proibida a entrada com roupa de banho. O que você tem que fazer agora? Você tem que se despir. Veja que o texto é o mesmo, proibida a entrada com roupa de banho, mas o contexto alterou o significado. Ninguém diz, fulano comeu bola. Ora, bola vem do latim bula, que significa objeto esférico. Mas você sabe que quando alguém diz você comeu bola, você cometeu um erro. A raiz etimológica não explica o sentido do que se usa a expressão comer bola. Por quê? Porque linguagem é muito mais apenas do que a palavra, é também o sentido, o significado, a cultura e muitas vezes o que aquilo representa, o sentimento que representa. Pergunta para alguém que acabou de perder um ente querido, está ainda ali nos momentos de luto, e pergunta para essa pessoa o que é a morte. A palavra morte, o sentido que ela tem naquele momento de dor. É diferente o peso quando você está vivenciando a situação. Pergunta para alguém que sofreu violência sexual e quando você diz a palavra, o que vem a essa pessoa? Ah, eu vou dar uma notícia aqui de que aconteceu um... Eu estou dando notícia, mas quem sofreu, a palavra tem um impacto completamente diferente. Isso é linguagem. Se eu disser para você assim, eu estou aqui com o João, que é lixeiro, e eu estou aqui com o João, que é CEO. Quem vai receber mais atenção? Muito provavelmente. Por isso que algumas pessoas defendem que você mude o nome da profissão lixeiro para agente de limpeza urbana, porque valoriza muito mais a profissão. Isso é linguagem. Isso é linguagem. A linguagem, a palavra tem peso, tem significado, tem cultura. E aí, quando você atribui apenas a origem etimológica, isso é uma pobreza de entendimento. É o que esse professor está nos apresentando. Esse professor, me desculpe, parou no tempo, deixou de estudar. Ele está com conceitos lá de trás achando que ainda hoje são válidos. E não é assim que a vida funciona. As competências têm prazo de validade. E é muito das pessoas de mais idade, uma certa vaidade do tempo que se viveu, achar que porque se viveu um certo tempo, tem todo o conhecimento do mundo. Não é verdade. Não é verdade. O conhecimento está aí, está circulando. A gente não pode parar no tempo e achar que aquela explicação de 20 anos atrás ainda serve para o mundo presente. Não, porque tudo evolui. Tudo evolui. Então eu preciso estar atento, preciso renovar as minhas competências, as minhas pesquisas, os meus entendimentos. Assim que é ciência. Na ciência, a verdade é sempre provisória. Professor, renove seus estudos. Tem coisa muito mais moderna que o senhor não estudou e que vai lhe fazer bem estudar. Assim é a vida. Estude mais. Estude mais e pare de falar bobagem.